Olá! Paz do Senhor, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nos trazemos a palavra do Senhor para o conforto de nossos corações. Família, eu convido a vocês a deixarem seu like, e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. Deixem suas perguntas nos comentários para nós, então estaremos respondendo a todos deixando um coraçãozinho nos seus comentários e fiquem todos com Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jesus Cristo Vive. Estamos aqui para falar mais uma vez da palavra santa, da palavra da Bíblia, é claro, como sempre, como sempre, o Senhor Alcides Engel, o nosso pequeno, grande homem, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge, e a todos os seguidores, futuros seguidores, aqueles que vão deixar os seus likes, aqueles que vão deixar os seus comentários, aqueles que vão nos apoiar, aqueles que vão criticar, tudo é bem-vindo, tudo ajuda o canal. É isso aí, falou pouco e eu assinei embaixo porque ele aproveitou. Tem que aproveitar o gancho, né, mano? E vocês aí, do outro lado, que estão assistindo esse vídeo aí, deixa aí seu like mesmo, mas não tenha dó do dedo. Carimbe o dedo. Atole o dedo aí no like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Então hoje vamos ver se esse rapaz aí tá afiado nas perguntas, porque hoje nós vamos perguntar para ele... Só Deus. Sobre... Hoje nós vamos conversar sobre a Maria Madalena, né? Hoje não é sobre o Moisés, como é que é? Não é o Moisés, o Noé, né? Noé, fizemos o último. Então, vamos à pergunta. Professor Cid, me diga, Maria Madalena, é verdade que ela era prostituta ou não? Ou não. Pois é, bem lembrado, tem igrejas, religiões que falam que Maria Madalena era prostituta, até colocam em quadros que ela foi prostituta. A igreja romana, não vou falar o nome, mas a romana, acho que todos sabem que igreja é essa, afirma a Santa Maria Madalena que era prostituta. Vamos em partes. Maria Madalena não é o sobrenome dela, irmão Jorge. Muitos dizem que o nome dela era Maria Madalena, mas não. Madalena é um apelido pela cidade que ela nasceu. Ela nasceu em Magdala, na Galileia. Por exemplo, Judas Iscariotes, o nome dele era só Judas. Cariotes era a cidade que ele nasceu. Então quer dizer Iscariotes, da cidade de Cariota. Então veja você que as pessoas elas acham que o sobrenome daquelas pessoas era Judas Iscariotes, mas não era, Judas de Cariota. Daí ficou incorporado no nome como um apelido, Judas Iscariote. É como que cidade você nasceu? Qual a tua cidade que você nasceu? Guarapuava. Jorge Garapuava. Nos escritos apareceu Jorge Garapuava, mas o Jorge nasceu em Garapuava. Ele não é Jorge Garapuava. Cidinho São Bento, eu nasci em São Bento do Sul. Não, então não é meu sobrenome, é a localidade que eu nasci. Maria Madalena, ela nasceu em Magdala, na Galileia. Então eles incorporaram como Maria Madalena, mas o nome dela não é Maria Madalena e ela não era prostituta. Jesus Cristo, aonde ele andava, sempre tinha pessoas que o acompanhavam, por vários motivos. Tinha pessoas que gostavam muito, ele servia um almoço, um jantar, fazia aquela multiplicação de pães, né? Com 5 pãezinhos, ele fez três pães e 5 peixinhos. Ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Eles iam lá para encher sua barriguinha, encher o bucho. Eles iam só para comer. Tinha aquelas pessoas que iam só para comer. Você vê que em festa tem pessoas que vai lá só naquela mesa de guloseimas. Nem vai lá cumprimentar o noivo, a noiva, o aniversariante. Já focam naquela mesa, né? Só para comer, né? Convida para uma festa, enche. Convida para um velório, vai 2, 3. Né? Porque eles vão para comer. Para se alimentar, às vezes não estão com fome, mas querem estar lá comendo carne. E
Por Jesus não era diferente. Tinha essas pessoas que iam só para comer. Outras que iam para ver as curas. Porque é uma coisa diferente você ver alguém leproso, de repente, Jesus passar a mão ali, a pessoa ficar purificada. Ou os surdos chegar ali e curar. E isso dá bastante curiosos no meio, para verem o que Jesus ia fazer. Tinha outros que iam por motivos legítimos, claro, porque gostavam de ouvir, porque o foco, irmãos, não eram os milagres. O foco não era a alimentação de pães. O foco tinha que ser os ensinamentos de Cristo. E tinha gente que ia lá porque achavam que ele falava bonito. E tinha gente que ia lá só para ver se ele iria ser preso, porque queriam prender Jesus de qualquer maneira, porque as pessoas eram contra Jesus, por mais milagre que ele fizesse, por mais alimento que ele desse para a multidão. Sempre tinha aqueles que eram contrários a ele. Por mais que se ajude, irmãos, o ingrato sempre vai acabar dizendo que não precisa de você, que você ajudou porque você quis. Não é assim na nossa vida? É verdade. Nossa vida, você pode fazer de tudo. No momento que você deixa de servir aquela pessoa, você já não presta mais. No momento que você começa a pisar no calo daquela pessoa, você já não presta mais. E Jesus pisava no calo dos líderes religiosos da época, né? Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Vocês colocam peso que vocês não conseguem carregar nas costas do povo. E ele falando isso, aquelas pessoas já eram contra ele. Se ele dissesse, não, vocês são santos e estão fazendo o povo santo, eles iam ficar felizes. Eles não iam perseguir Jesus, mas como ele pisou no calo deles, eles perseguiram Jesus. E dentre esses seguidores, e eu sempre gosto de frisar, Jesus não era um homem feio. Muitos descrevem, era sem parecer nem formosura. Não, ele veio a ser por causa do sofrimento que infligiram a ele antes da crucificação. Surravam, batiam, cuspiam, e isso desfigurou Jesus, mas ele era uma pessoa muito bonita. Aonde ele estava, as pessoas iam. Crianças chegavam perto dele, abraçavam ele, pediam para ser abençoadas por ele, porque ele era uma pessoa carismática, uma pessoa que agregava em si. Uma criança é sincera. Se você é feio, ele vai dizer que você é feio. Ele nunca vai querer mentir para você. E, então, para atrair esse tipo de pessoas, então Jesus devia ser muito bonito, né? Claro, mais bonito que eu, né? Eu sou bonito. Mas mais bonito que eu ele era. Então, mas eu vou trazer uma criança para me perguntar para eles, para mim ver se eles vão dizer. Tomara que eles não pensem que seja velho do saco, né? E semana de 43 dias, né? Então é assim. E Jesus Cristo atraía esse tipo de gente e atraía os curiosos, atraía aqueles que iam só para comer, aqueles que iam só para ver se ia dar barulho. Eu tinha um vizinho que morava ali perto de saudosa memória. Ele ficava na frente da rua ali, sabe aquela rua principal? Ficava ali. Eu dizia, mas por que o senhor está aí na rua? Eu quero ver se vai acontecer algum acidente. Ele ia lá só para ver se ia acontecer algum acidente. Não acontecia, né? Mas ele ficava o dia inteirinho lá para ver se ia acontecer algum acidente. E tem pessoas que vão só por causa dessas coisas. Pra ver se vai ter tanta boa, não. Pra ver se tem barulho. O vizinho. Depois em off eu vou ter que falar que era o vizinho. Só pra ver se aparecia algum tipo de acidente, sabe? E tem pessoas assim que vão só pra ver o que está acontecendo, qual o barulho que vai haver. Mas essa Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela era uma discípula de Jesus. Sim, Jesus tem discípulos homens, tem mulheres, tem crianças. E ela era uma fiel discípula de Jesus. E ela foi confundida com aquela Maria, aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eles sempre têm, quando imagens de Maria Madalena, com ela ungindo os pés de Jesus com o vaso de alabastro e secando com seus cabelos. Né? Maria tem bastante, né? Tem tudo que é tipo de Maria. E eles confundem a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, com aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas não, ela era uma fiel discípula de Jesus. Olha só, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ela estava junto. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, com medo de ser preso. Olhando de longe, entre elas Maria Madalena, agora tem outra, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Olha só, eu digo discípulo porque aqui tal. Das quais o seguiam quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, a Maria Madalena, em muitos momentos da história de Jesus, ela estava junto. Por exemplo, uma curiosidade,
ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Sabia? E ela foi a primeira pessoa que foi... Jesus falou para ela assim, ó, vá lá, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para Jerusalém. Ela foi a primeira missionária, irmão Jorge, depois que Jesus ressuscitou. Veja que era uma pessoa que ela tinha muito conceito entre os seguidores de Jesus. Eu estava falando em off para o apóstolo Jorge. Eu estava falando em off para o Jorge, para o irmão Jorge, que tem livros apócrifos, e um deles é o Evangelho de Maria Madalena. Não coloque no coração, tá? Isso é apócrifo, quer dizer heresia. Não acredite nisso. Mas tem livros que traduzem a Maria Madalena como se ela não fosse somente uma discípula de Jesus. Alguns apócrifos dizem que Jesus não morreu na cruz, tá? Que Jesus fugiu com Maria Madalena. Isso é a história para boi dormir, né? É a história para confundir-mente. Então, não leva a coração, mas tem pessoas que dizem que Maria Madalena veio a se tornar a esposa de Jesus, e eles tiveram filhos, e esses filhos foram os fundadores da França, os reis merovingios, sabe? Coisas que saem da cabeça de um lunático. Quem não tem coisa para fazer. Então Jesus diz que era parente dos reis da França. Mas ó, Deus me perdoa, eu tive que dar risada. Não, essa coisa e bastante mesmo. Já pararam aí vocês para pensar aonde que já se viu tiraram uma história dessa, né? Pois é. É lunático mesmo. Que nem dizem, né? Jesus, se fosse para escrever livros sobre Jesus, tem livro de tudo que é jeito, né? Ah, então. Tem livro de tudo que é jeito e alguns mentirosos, né? Só para falar de Jesus. Eu amo Jesus, eu falo coisa boa de Jesus. Não, eu não odeio Jesus, vou espalhar uma mentira. Vou espalhar uma coisa que não é verídica. Por exemplo, tem uma religião que fala que Jesus não ressuscitou. Tem religiões que falam que... Eu até cheguei a questionar chamado ancião daquelas igrejas. Um ancião daquela igreja, falei, mas Jesus subiu para o céu. Não, Jesus morreu, está na sepultura. Subiu para o céu porque está escrito em Atos. Os discípulos viram Jesus subir ao céu numa nuvem. Não, aquilo Jesus fez, Deus fez para eles não desanimarem, dizendo que Jesus morreu. Ele fez aquilo para enganar os discípulos. Imaginem, uma religião foca nessa parte, diz que Jesus morreu e não ressuscitou. Não foi ele que subiu ao céu, foi Deus enganando o povo. Deus do céu, homem do céu. Como é que pode as pessoas terem uma mentalidade tão pequena ensinando isso? Mas isso aqui é que nem nós estávamos falando no vídeo passado lá, que isso aí é cegueira do satânico. Sim, satânico. Satânico. O demônio ele coloca cegueira, a pessoa não enxerga a verdade, nem que ele queira, ele sabe às vezes que é a verdade, ele começa a acreditar. Eu estava falando hoje com um amigo meu, eu estava dando um discipulado, daí eu falei para ele que tem religiões que não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Às vezes foco só num desses. Por exemplo, tem religiões que falam que só Deus, Jeová, é Deus. Jesus Cristo não é Deus, Espírito Santo não é Deus, não existe Espírito Santo. Tem religiões que dizem que só Jesus é Deus. Você conhece algumas por aí. Só Jesus é Deus, não existe Pai, não existe Espírito Santo, é só Jesus. Até chegou a dizer que Pai é título, Filho é título, Espírito Santo é título. Sabe? Eles não seguem as três pessoas da Trindade. Então, eles tentam difamar uma ou difamar a outra, sabe? Por exemplo, essas igrejas são chamadas de igrejas unicistas. Tem um conjunto que eu gosto muito, o conjunto A Voz da Verdade, já ouviu falar? Tem cada hino bonito. Sim. Eles são unicistas, eles creem só em Jesus sendo Deus, e Jeová não existe e Espírito Santo não existe. É uma igreja unicista. Então eles focam somente numa das pessoas da Trindade e desprezam todas as outras, sendo que Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma batismal usada por Jesus. E, por exemplo, Jesus orava. Ele não ia orar para si mesmo, né? Não. Ele que nem eu. Ô Cidinho, me abençoa, Cidinho, eu sendo Cidinho. Ele orava para Deus. Você vê isso em várias partes do Evangelho. Por exemplo, você vê no Evangelho de João, capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou a Deus para que Deus ressuscitasse a Lázaro. Pai, eu te peço, me ouve agora. E uma das passagens que cita que Jesus chorou era essa aí. Quando ele estava no Getsemane, antes dele ser preso, ele também orou. Ele levou discípulos, Pedro, Tiago e João, e os discípulos dormiram, né?
E ele orando a Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para quem ele orava então? Orava para o Pai. E o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo estava com ele na forma batismal. Quando ele foi batizado por João o Batista, ouviu-se uma voz no céu dizendo: esse é o meu Filho amado, a ele eu vi. E viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba sobre ele. Ele na terra, uma voz do céu, o Espírito Santo descendo sobre ele. Então, são coisas inequívocas. Se você ler a Bíblia Sagrada com sinceridade, você vai ver as três pessoas da Trindade, elas trabalhando juntas, unidas, para a salvação do homem. Mas vamos focar na Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Ela foi a principal caso que diz que ela seguiu a Jesus, é por causa que ela tinha 8 demônios no corpo dela. E Jesus a libertou dos 8 demônios. Veja só, 8 demônios é bastante, né, irmão Jorge? É uma porção, né? Porque é uma legião, pessoal. Eu estava falando hoje no discipulado, um demônio só é forte, capaz de acabar com uma cidade inteira. Imagine 8 demônios. Teve uma pessoa que tinha 2.000 demônios no couro, sabia? Misericórdia. Uma pessoa teve 2.000 demônios no couro dele. Mas não é aquele lá que foi para os porcos? É aquele lá que foi para os porcos, os 2.000 demônios, imagine. Jesus perguntou o nome. Jesus perguntou o nome. Como é que é teu nome? Legião, porque somos muitos. Daí Jesus não vem atormentar nós aqui. Mande nós para aqueles porcos lá. 2.000 porcos, imagine. Quanto demônio cabe numa pessoa? Meu Deus do céu. Livre, né? E aqui fala o versículo Marcos 16, 9. Ó. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo, então por isso que os cristãos guardam o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Não é o sábado judaico. O sábado judaico foi substituído pelo domingo na adoração cristã, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Eu não guardo nem sábado nem domingo, mas no domingo eu vou à igreja, eu oro a Deus, eu faço a minha meditação. Não é no sentido de guardar. Se eu deixar o domingo de lado, eu vou para o inferno. Ou se eu deixar o sábado do lado, eu vou para o inferno. Não, a palavra de Deus não afirma assim. A palavra de Deus fala que você tem que buscar a Deus. Qualquer dia nós fizemos um estudo sobre o sábado e eu vou explicar bem certinho. Então, mas no domingo, a Bíblia diz que os cristãos do Novo Testamento iam na igreja no domingo, você faz suas ofertas no domingo, e Jesus ressuscitou no domingo, apareceu para João no Apocalipse no domingo. Então, por isso que os cristãos costumeiramente se reúnem no domingo. Então, vamos lá. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha sido expulsos 7 demônios. Então, Maria Madalena era muito grata a Jesus, ou Maria de Magdala, né? Porque Jesus a livrou de 8 demônios. É muito bicho. É muito. É muito, né? Imagina, um demônio fazia tal coisa, outro fazia tal coisa, outro fazia tal coisa. Tornava a vida da pessoa um inferno. Então, se você é libertado por Jesus de 8 bichos desses, você não vai seguir ele em tudo que é lugar? Ah, sim. Você vai seguir. Com certeza. E, né? Capítulo 8. João capítulo 8 nos fala também do episódio que ela deu para Jesus todos os seus bens. Ela andava com Jesus. Vocês não vão pensar que Jesus não tinha gasto em sua vida, né? Jesus Cristo tinha gasto em suas vidas. Por exemplo, as viagens de Jesus. Você imagina Jesus viajando a pé? Muitas vezes não. Muitas vezes ele precisava pegar um barco, um navio. Muitas vezes ele precisava tomar aquela Coca-Cola gelada, né? E tinha ou não tinha gastos? Lucas capítulo 8 nos retrata isso, quer ver? Veja só. Lucas 8. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade. Para você ir daqui para São Bento, você vai gastar o dinheiro da passagem, né? De aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e ia com ele aos 12. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitos outros que o serviam com seus bens. Ou seja, patrocinavam as viagens de Jesus. Jesus está precisando
comer aquela picanha? Vamos ali no restaurante, nós pagamos. Jesus está precisando de ir no hotel? Vamos ali, nós pagamos. Então elas financiavam os gastos de Jesus. Ele tinha gastos, ele era um homem como eu e você. Por exemplo, chegou alguém lá querer cobrar o imposto de Jesus. Eles cobravam de porta em porta, não era assim que nem hoje em dia é pelo... Chega aqui o IPTU na tua casa, chega o IPVA, não era assim, de porta em porta. Chegaram para cobrar de Jesus, Pedro falou, Jesus, veio um homem aqui cobrar de você um imposto aí e nós não temos dinheiro para pagar. Vai lá e pesque um peixe lá e abra ele para você ver o que tem. Pedro foi lá e pescou. Tinha ali o dinheiro para o imposto dele e de Jesus. Então você vê o poder que Jesus tinha, né? E ele precisava de dinheiro, ele tinha que pagar. Daí eles perguntaram, mas Jesus, é certo nós pagar o imposto? Ou não? Jesus falou, ó, traga uma moeda, quero dar uma olhada aqui. Daí de um lado tinha o valor da moeda e do outro tinha a figura, o desenho do imperador romano César. Ele falou, de quem que é essa figura aqui? É do César, Jesus? É do imperador. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem que cumprir com as suas obrigações na terra, sim, mas cumprir as suas obrigações para com Deus. Então Maria Madalena, ela foi muito citada na Bíblia, mas ela não era prostituta, ela era uma pessoa seguidora de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nem eu e você. Alguma coisa a acrescentar, irmão Jorge? Mas agora já está explicado, já saímos da dúvida, né? Porque, como sempre, eu faço as perguntas porque eu não sei. Porque se soubesse, não perguntava? Se eu soubesse, eu não perguntava. Eu mesmo já falava para vocês aí. Quem pergunta quer saber, né? Então, a gente brinca no começo do vídeo, no final do vídeo, que nem agora, nessa brincadeira. Mas a verdade é a verdade, né? Olha aqui, pessoal. O irmão Alcides, ele veio dar discipulado e veio gravar aqui com nós. E temos mais 2 vídeos para nós gravar agora, para vocês. Nós estamos fazendo por vocês. Sim. Não é por nós. Com amor, né? É com amor. Nós fazemos com amor, porque nós dedicamos nosso tempo, né, para levar vocês. Então, desculpa aí, às vezes nós amolamos vocês com as brincadeiras, mas esse aí não tem como tirar. Hoje sendo sábado, né, irmão? Já nós podíamos estar fazendo outra coisa, podia estar dormindo, podia estar pescando, podia fazer alguma coisa para o nosso lazer, mas não, nós queremos servir a Deus e aos irmãos. Eu dei aquele discipulado por amor àquela alma, eu quero que ela se firme nos caminhos do Senhor. Vim aqui, alguma palavra vai entrar no teu coração e é essa a nossa recompensa. Você dizer, puxa, aqueles 2 lá brincando e passaram a verdade da palavra de Deus. Não tem recompensa maior, né, irmão Jorge? Não tem. Não tem. E agora vamos encerrando este vídeo aqui para nós dar continuação a mais um, né? E que Deus fique aí com vocês, que ficaram conosco até o final deste vídeo. Que Deus o abençoe você, a sua família, e abençoe seu celeiro também, que nunca falte o alimento em sua casa. É importante. Deus o abençoe, fiquem na paz do Senhor e foi.